Então, vamos falar sobre erros, tá? Erros. Que é importantíssimo, porque como nós vamos trabalhar com números aproximados, então, números aproximados, a gente vai ter um valor aproximado e vai ter um valor próximo do aproximado. Olha que legal, né? Interessante isso. Na realidade, o valor aproximado que nós encontrarmos, né, que nós queremos encontrar, seria o nosso valor exato. E o valor aproximado que a gente está chegando a ele é chamado de valor aproximado, tá? Então, na realidade é o seguinte, ó. O erro absoluto de x aqui, no caso, porque nós estamos trabalhando com a palavra x, vai ser a diferença entre o valor real, o valor exato, e o valor aproximado, que é o x barra. Isso aqui é a definição de erro absoluto. O erro relativo é o erro absoluto, ou seja, x menos x barra, dividido pelo valor aproximado, que é x barra. Por que você não tem o valor de x? Porque é utópico, né? Você já viu na nossa aula introdutória de cálculo numérico que x igual a 2, x igual a 3, isso para o cálculo numérico não existe. O que existe é um número bem próximo disso, né? O valor, por exemplo, 1,9875, 1,72, 74, etc. Tá? Mas encontrar exatamente 2 em cálculo numérico, eu diria, é melhor do que você ganhar no Big Brother. Né? Vou falar nisso, né? Ganhar o Big Brother lá, ela lá da terra que eu fiz o meu mestrado, né? Eu fiz meu mestrado lá em Campina Grande. Né? Pensa numa cidade bonita, legal, né? Bem tranquilo, meio do deserto assim. Né? Mas só tem ela lá. De fato, só tem ela assim no deserto, assim, sabe aquela. Mas a cidade é bonita lá. Bom, vamos lá. Continuando. Para lá. Vamos pegar algum exemplo aqui, o valor de π. Né? O valor de π ele está compreendido entre 3,14 até 3,15. Então, a estimativa do erro, sempre que você for falar em estimativa do erro, você está falando em módulo, tá? O módulo do erro absoluto de π é exatamente o módulo de π menos π barra. Seria o π menos o valor aproximado, que é o π barra, tá? Isso é menor que 0,01. Como é que você faz isso? Como é que se calcula? Isso é lá o cálculo 1, né? Quando você aplica essas regras, na realidade, isso aqui é menor do que a diferença entre os valores laterais, 3,15 e 3,14. Quando você pegar 3,15 e 3,14, subtrair um do outro em módulo, vai dar 0,01. Então, essa diferença é menor que 0,01. E seria exatamente a diferença, a estimativa do erro absoluto para π. Então, vamos pegar outro exemplo. Seja o número x barra igual a 121,9, tá? E vamos supor que a estimativa do erro com respeito a essa variável x seja menor que 0,1. Como é que você vai encontrar o intervalo? Então, é totalmente intuitivo, né? Quer dizer, isso aqui é matemática, é cálculo. Né? Então, basta você pegar 121,9 e somar de 0,1, que vai dar 122. Ao passo que se você pegar 121,9 e subtrair de 0,1, dá 121,8. Isso quer dizer, então, que o x está no intervalo de 121,8 até 122. Agora, vamos supor que y barra seja 5,3 e que a estimativa do erro absoluto da variável y seja menor do que 0,1. Então, novamente, você faz a mesma coisa. Pega 5,3, soma com 0,1, vai dar 5,4. E quando você pega 5,3, subtrai de 0,1, vai dar 5,2. Tá? Até aí tudo bem. O que você tem que observar? Em que ambos os casos, tanto de x como de y, tá, o erro absoluto são os mesmos. Como você pode perceber, a estimativa do erro absoluto de x é igual a 0,1 e a estimativa do erro é 0,1 com respeito a y também.
Mas quando você vai para o erro relativo, que é o erro absoluto dividido por valor aproximado, né? No primeiro caso, de x, dá 0,1 dividido por 121,9, que é o x bar. Quando você faz a divisão, dá 8,2 vezes 10 elevado a menos 4. E a mesma coisa, quando você pega o erro absoluto aliás, erro relativo de y, que é o erro absoluto de y dividido por y bar, dá 0,1 dividido por 5,3, que dá aproximadamente 0,02. Então, o que acontece, né? É claro que nesse caso você percebe que a maior precisão, né? A maior precisão é o x, né? Que tem um valor relativo menor. Quanto menor o erro relativo, maior a precisão. Mas o que você observa? Você observa que, embora os erros absolutos sejam iguais, quando você vai para a precisão das medidas, ou seja, do erro relativo em módulo, não são, né? Porque um deu 8,2 vezes 10 elevado a menos 4 e o outro deu 0,02. Tá? Então, não são iguais os erros relativos, ou também chamado de precisão dessas medidas. Bom, vamos voltar para a aritmética de ponto flutuante, tá? Voltando. Então, um número, qualquer número na base 10, ele pode ser representado da seguinte forma. Um coeficiente f índice x vezes 10 elevado a e, mais g índice x vezes 10 elevado a e menos t, com f índice x maior ou igual que 0,1 e menor do que 1, e g índice x maior ou igual que 0 e menor do que 1. De novo, papel na mão e caneta ou lápis. Já? Vamos lá. Então, pegue t igual a 4, ou seja, 4 dígitos de mantissa, tá? E vamos pegar o x igual a 234,57. Já, todo mundo? Normalize 234,57. Normalize. Quando você está normalizando, você sabe que você não vai olhar para a máquina, tá? A máquina tem 4 dígitos, mas não olhe a máquina ainda quando você está normalizando. Já? Muito bem. Então, como é que ficou a normalização? Ficou 0,23457 vezes 10 elevado a terceiro. Foi isso que encontraram? Normalização? Sim, professor. Perfeito. Agora vamos levar em consideração, agora sim, vamos olhar para a máquina, tá? Vamos olhar para a máquina, vamos reescrever isso. Bom, só que a gente não vai excluir totalmente, a gente não vai ainda truncar e nem arredondar por enquanto. Vamos escrever o número todo. Então, como é que se escreve isso? Então, vamos pegar primeiramente a máquina. A máquina tem 4 dígitos. Então, eu posso escrever esse mesmo x, que é 2,234,157, como sendo 0,2345 vezes 10 a terceira, mais... O que sobrou lá? Sobrou um 7 lá no final, não é isso? Na realidade, sobrou o quê? Sobrou 0, de novo as contas aí, faça as contas, tá? Sobrou 0,00007 vezes 10 elevado a terceiro. Confere? Sim, professor. Confere. Agora normalize esse 0,00007. Normalize isso. Como é que fica? Ficou então, Fica... 0, foi mal, professor. Tá, pode falar. Diga aí como é que ficou. Não ficaria 0,7 vezes 10 a menos 4? Menos 4, perfeito. Só que está multiplicado por 10 elevado a terceira, não é isso? Sim. Então, quando você pega, multiplica 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a terceira, dá quanto? 10 a menos 1. Exatamente o que está escrito aí, ó. 0,7 vezes 10 elevado a menos 1. Ok?
Certo. Certo aí? Aham. Então, significa dizer que eu posso escrever 234,57 quando t é igual a 4, sem arredondar e sem truncar, da seguinte forma, ficaria 0,2345 vezes 10 da terceira, mais 0,7 vezes 10 elevado a menos 1, sem ainda truncar ou sem arredondar. Ok? Então, o primeiro coeficiente aqui, segundo a nossa regra aqui do x, voltando aqui, ó, fx vezes 10 elevado a e. Então, quem é o fx? O fx é o primeiro, 0,2345. E o g índice x, que é o coeficiente do resquício, é 0,7. Tá? E bate, né? Porque se você levar em consideração que o E, nesse caso aí, é 3 e que o T é 4, quando você multiplicar aqui, aqui em cima, aqui, ó, Gx vezes 10 elevado a E menos T. O E é 3, o T é 4, então 3 menos 4 dá menos 1. Fica exatamente aqui, ó, 0,7 vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Pronto. Por enquanto é só isso que eu quero que vocês entendam. Agora, tem um detalhe. O detalhe é o seguinte, veja. Se nós considerarmos que a nossa mantissa é 4, nós vamos ter que arredondar ou tem que truncar. Se nós truncarmos, esse GG de x igual a 0,7 vai para onde? Para onde vai esse 0,7? Ele vai sumir. Vai sumir, vai para o lixo. Vai para o lixo, tá? Então, na hora que nós truncarmos, né, o x truncado vai ser 0,2345 vezes 10 a terceira. E se arredondarmos, o que vai acontecer? Se a gente arredondar, o 5 vai virar 6. O 5 vai virar 6, exatamente porque você vai acrescentar 1 ao último dígito, já que 0,7 é maior que 0,5. Uhum. Então, acrescenta 1 ao último dígito, tá? Só para você lembrar o que a gente falou de truncamento e arredondamento. Bom, então nós temos aí truncamento e arredondamento. Então, é claro então que Gx vezes 10 elevado a E menos T, ele não pode ser incorporado diretamente à mantissa, né? Então tem essas situações aí de truncamento e arredondamento. Se for truncamento, ele joga no lixo. E se for arredondamento, aí tem que verificar a contagem de x, né? Se for maior se for maior ou igual que 0,5, então você acrescenta um último dígito, senão permanece igual ao truncamento. Não, então, no truncamento, o que acontece? Aquele Gx vezes 10 elevado a E menos T vai sumir, vai para o lixo, como já disse o colega. Então, o x vai ficar fx vezes 10 elevado a E. Só que quando a gente foi calcular o módulo do erro absoluto, que é x menos x bar, né? Então, olha só o que acontece. Você pega o x lá, né? O x era fx vezes 10 elevado a E, mais gx vezes 10 elevado a E menos t, menos o x barra. O x barra truncado, né, vai ficar simplesmente fx vezes 10 elevado a E, porque aquele gx foi desprezado. Tá certo? Então, quando você pega e subtrai, então vai ficar, esse valor aí vai ficar menor que 10 elevado a E menos t, né? Só fazer as contas aí, faça as contas aí no seu papel aí que você tem. Tá? Só fazer essas contas. Já? Muito bem. Aí no erro relativo, olha só o que acontece. Você tem um módulo do erro absoluto. O módulo do erro absoluto, né, de x aí, tá certo? No truncamento, vai ser Gx em módulo, vezes 10 elevado a E menos T, né? Porque é o erro, né? Que nós acabamos de verificar ali, certo? O erro fica Gx em módulo vezes 10 elevado a E menos T. Dividido por x barra. Mas quem é o x barra? O x barra vai ficar fx em módulo vezes 10 elevado a E, porque a gente está calculando isso em módulo, tá?
Por outro lado, se você observar aqui, ó, o fx ele é maior do que 0,1 e menor do que 1, e o gx é maior ou igual que 0 e menor do que 1. Então, quando você divide isso aqui, tá certo? Passa para o denominador, isso aqui fica ao contrário, tá? O sinal ao contrário. Então, não esqueça desse detalhe. Na divisão, isso aqui fica maior do que 0,1. Tá? O fx quando estiver na divisão. Então, é assim, ó. Fica o erro absoluto de x é gx vezes 10 elevado a 10 elevado a e menos t, como a gente já viu lá em cima. E o x barra é fx vezes 10 elevado a e, como a gente já tinha visto também. Isso aí vai ser menor, né? O gx, como ele é menor do que 1, então vai ficar o quê? Vai ficar menor do que 10 elevado a e menos t, né? Porque exatamente ele é menor do que 1 em módulo, por definição lá, definição que está lá anteriormente. E o fx é maior que 0,1 por definição também. Então vai ficar aqui embaixo 0,1 vezes 10 elevado a e. E aí quando você fizer essa divisão, ó, 10 elevado a e menos t dividido por 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a e, a divisão aqui fica 10 elevado a 1 menos t. Ou seja, no truncamento, o valor absoluto em módulo, ou seja, a estimativa do erro absoluto, ele é menor do que 10 elevado a e menos t. Basta saber quanto é o e, quanto é o t, e fazer essa estimativa aqui. Ó, ela é menor do que 10 elevado a e menos t. Já a estimativa do erro relativo, basta então você saber o valor de t. Ó. Vai ser menor do que 10 elevado a 1 menos t. Então, aqui você tem a estimativa do erro relativo. Tá? Em resumo, é isso que eu quis dizer matematicamente falando. E aí, então, é claro que essa matemática aí eu não vou cobrar, vou cobrar somente você sabe aplicar isso aí na prática, tá? Nos exercícios. Olha só, no arredondamento, aí a gente tem que lembrar daquelas regras, né? No arredondamento. Se g de x for maior ou igual que meio, você soma 1 ao último dígito de f de x. E se o módulo de g de x for menor do que meio, você despreza g de x, como a gente já tinha visto anteriormente. Então, o erro absoluto é que quando a gente está usando arredondamento, isso aqui vai ser menor do que meio vezes 10 elevado a 1 e menos t. Então, basta saber isso aqui, tá? Vai ser menor do que meio vezes 10 elevado a e menos t. Então, se souber quanto é o e, souber quanto é o t, então diz que, né, a estimativa do erro absoluto vai ser meio multiplicado por 10 elevado a e menos t. E o erro relativo vai ser menor do que meio vezes 10 elevado a 1 menos t. Então, basta saber quanto é o t, e aí você tem a estimativa do erro relativo com respeito a arredondamento. Pronto, e acabou a nossa aula.